Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Bancos de Dados. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre gatilhos, tá? Ou triggers, também como são, ou triggers, né? Eu acho que essa seria a pronúncia correta, como também são conhecidos no inglês, né? Em aplicações que utilizam bancos de dados, muitas vezes precisamos fazer com que ações sejam disparadas em resposta ou como consequência de outras, realizando, por exemplo, uma operação de cálculo, uma validação e, em geral, surtindo alterações na base de dados. Então, é possível que a gente dispare essas ações consequentemente após outras terem sido realizadas, né? Outras terem sido acionadas. Então, em alguns momentos a gente faz, por exemplo, um insert que queremos que consequentemente ocorra uma outra funcionalidade, uma outra ação ali no banco, uma outra operação, né? Então, diante desse contexto, dessa necessidade, a gente pode listar aqui duas formas de implementar essas ações, certo? Existem duas possibilidades. A primeira é a partir da própria aplicação, né? Ou seja, a partir do próprio software desenvolvido ali ou que está em desenvolvimento. É possível implementar, né, lógicas que vão executar várias instruções SQL em sequência para obter o resultado esperado. Essa solução, porém, pode afetar o desempenho do sistema, porque ela está fazendo requisições ali de mais recursos da máquina cliente. Então, isso pode ser uma demanda pesada, né? Fazendo com que o sistema fique um pouco lento. É óbvio que muitas vezes isso pode ser até imperceptível, né? Mas, relacionado a boas práticas de fato, se a gente quer otimizar, deixar que funcione esse tipo de procedimento da forma mais adequada possível, a gente utiliza os triggers, né? Os gatilhos, no próprio banco de dados. Ou seja, em vez de a gente implementar, né, essas chamadas sequenciais aí de códigos de instruções SQL, né, botando ali toda essa... Note que quando eu faço a execução de instruções, eu estou sempre, né, me comunicando com o banco. A partir dos gatilhos, né, eu vou estar com isso implementado lá no próprio banco. Então, assim, o momento que o gatilho é requisitado, isso já é surtido efeito no próprio banco ali. Por exemplo, no sistema está uma instrução SQL implementada na aplicação, né? O programador foi lá, colocou uma instrução SQL. No momento que essa instrução SQL é disparada, né, executada em comunicação com a base de dados, assim que ela surtir efeito, né, em consequência do uso de gatilhos, lá no próprio banco já é acionada a outra ação. Então tudo isso já vai ocorrer lá no próprio banco, tá? É uma solução que automatiza certas ações com base em eventos ocorridos no banco. Então ele fica gerando isso aí automatizado, ou seja, eu não precisei implementar essa lógica lá na minha base, aliás, na minha aplicação. Na aplicação eu fiz a primeira chamada via instrução SQL e o resto foi tudo por intermédio dos gatilhos, né? O nome, o termo já dá essa ideia de uma chamada, né, extra ali, um gatilho para uma outra ação, tá? Bom, então definindo o que seriam esses gatilhos, são objetos do banco de dados que, relacionados a certa tabela, permitem a realização de processamentos em consequência de uma determinada ação, como por exemplo a inserção de um registro. Os triggers podem ser executados antes ou depois das operações, por exemplo, de insert, update e delete de registros, né? Então, ou seja, eles podem ser executados antes de uma inserção de registro, antes de uma atualização de registro ou antes de uma exclusão de registro,
A gente pode aplicar nesses cenários aí tranquilamente. Bom, e como ocorre essa sintaxe, né, do gatilho? Como é que é delimitado, como é que é definido um gatilho? A sintaxe dos comandos para criar um novo gatilho no MySQL é a seguinte: create trigger, nome, momento e evento, né? Observem aqui, nome, momento e evento. Aqui eu pus uma certa legenda, né, para a gente entender. Aqui vai ser o nome do gatilho, segue as mesmas regras de nomeação dos demais objetos do banco, tabelas, atributos. Então a gente tem que seguir em termos de identificação que a gente dá aqui ao gatilho, a gente segue aquelas mesmas regras. Momento, ou seja, aqui eu defino quando o gatilho será executado. Então os valores válidos para isso são os before, que é antes, né? E after, que seria o depois. O evento, né, que está aqui, ó, que é justamente o evento que vai disparar o gatilho. E a tabela, que consiste no nome da tabela a qual o gatilho está associado. O gatilho ele surte efeito com base em uma tabela, ele está afetando, né, alguma tabela. Não é possível criar mais de um gatilho para o mesmo evento e momento de execução na mesma tabela. Por exemplo, não se pode criar dois gatilhos after e after insert, né, na mesma tabela. Eu tenho que criar como é que eu posso dizer, um gatilho after insert apenas uma vez para uma tabela, né? Eu posso fazer outros gatilhos, mas nessa característica aqui, né, de depois da inserção, uma vez feito, eu não posso repeti-lo, tá? Eu posso alterar, né, se eu quiser depois, ok? Registros new e old. Como os gatilhos, né, os triggers, são executados em conjunto com operações de inclusão e exclusão, é necessário poder acessar os registros que estão sendo incluídos ou removidos. Isso pode ser feito através das palavras new e old. Em gatilhos executados após a inserção de registros, a palavra reservada new dá acesso ao novo registro. Pode-se, por exemplo, acessar as colunas da tabela como atributo do registro new. Então, se eu quiser acessar as colunas, né, da tabela como atributo do registro new, eu posso usar tranquilamente essa possibilidade. Já o operador old funciona de forma semelhante, porém em gatilhos que são executados com a exclusão de dados. O old, então, dá acesso ao registro que já está sendo removido. Então são contextos um pouco diferentes, mas a aplicação é basicamente a mesma, certo? New para novos registros e old para os registros que estão sendo, né, removidos, tá? Bom, então vamos tentar contextualizar um exemplo aqui e aplicar na prática, certo? Então imagine um mercado que ao realizar vendas precisa que o estoque dos produtos seja automaticamente reduzido. A devolução do estoque deve também ser automática no caso de remoção de produtos da venda. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que me preocupar, né, quando uma venda for realizada, para que o estoque seja atualizado, né, de modo que surta um efeito lá na base, indicando, né, como é que eu posso dizer, essa redução, né? Ok? E aí explica o seguinte, que a devolução do estoque deve também ser automática no caso da remoção de produtos da venda, né? Então, não só uma venda efetivada pode ocasionar sei lá, por algum motivo, um roubo, por exemplo, né, de um dado item, de um determinado produto, e eu quero remover ele, né, da tabela a qual ele pertence, né? Então, a remoção desse produto também,
atualizar automaticamente ali o estoque, né? Por exemplo, eu excluí ali um produto X e o meu estoque ser atualizado. Então, há esses dois momentos, né? Venda ou remoção de produto. Bom, aqui, gente, eu tenho a explicação, né, de como esse exemplo poderia ser feito, tá? Para ficar algo mais dinâmico, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Workbench, certo? Deixa eu encontrar ele aqui. Bom, como vocês podem ver, minha tela está reduzida e o Workbench ele tem uma limitação aqui de redução aqui da janela dele, certo? Mas eu vou tentar deixar aqui em evidência apenas as principais partes, né? Por exemplo, aqui eu preciso entrar, né, na minha conexão aqui que eu já tenho. Eu tenho uma base aqui já, né, de dados, mas eu vou fazer o seguinte, ó, tudo isso aqui tem no slide que eu disponibilizei para vocês, certo? Eu vou afastar um pouquinho aqui o slide para eu tomar ele como referência e implementar o exemplo aqui com vocês, certo? Então, eu vou, para a gente não misturar aqui os exemplos, eu vou criar aqui uma base de dados, certo? Eu posso criar aqui, eu poderia simplesmente usar aqui o comando create database, né? Mas eu vou criar de forma aqui mais simplificada. Vou criar aqui um esquema para mim que é exemplo gatilho, certo? Aqui no cantinho da minha tela tem o apply, né? Não está aparecendo aí para vocês, mas agora está, ó, apply. Ele mesmo já mostra aqui para mim, né? Create scheme. Vou aplicar, ó. Beleza. Apliquei. Aqui já está ele, ó. Eu vou selecionar ele como o esquema padrão que eu quero trabalhar. Vou fechar aqui as demais abas. Vou deixar aberta apenas a dessas consultas aqui e vou pôr a mão na massa, tá? Agora que nós já temos o banco, né, aí, nosso esquema criado, eu vou criar, com base no exemplo, uma tabela produtos, certo? Então, ó, create table produtos que vai possuir aqui uma referência tamanho 3 e que vai ser uma chave primária. Vou definir também uma outra coluna que vai ser a descrição. A descrição eu vou permitir uma entrada maior de caracteres, então eu vou deixar tamanho 50 e vou dizer que é única, tá? E um estoque que vai ser do tipo inteiro, né? Que é justamente a coluna que a gente vai estar trabalhando, certo? É do estoque aqui. Vai ser do tipo inteiro, não vai ser nula, não pode ser nula em hipótese alguma. E deve começar com o default 0, tá? Indicando que esse é o primeiro valor a ser atribuído assim que essa coluna tiver algum registro que não tenha levado dados a ela, por exemplo. Diretamente, tá? Então, por ela não poder ser nula, no mínimo ele já vai começar com 0 aqui, caso ocorra alguma bronca, tá? Eu posso criar todo o script aqui, igual tá lá no slide, certo? Eu já posso criar aqui o script de insert e tudo mais, mas eu vou fazer isso separadamente. Eu vou criar aqui para vocês verem cada passo, né? Ó, cada etapa. Então, no console de vocês, vai aparecer aqui que deu tudo certinho, se a sintaxe estiver ok. Se a gente der aqui um refresh, vamos ver que a tabela produtos foi criada, tá? Com seus respectivos atributos, né? Ó. Eita, eu coloquei refênia, né? Referência, gente, referência.
A gente poderia alterar aqui, né, usando código e tal, mas vamos fazer o seguinte, para não perder muito tempo. Eu vou alterar aqui a tabela, certo? Aqui eu já estou dando uma deixa de como você pode fazer alguns recursos automatizados, tá? Ó. Referência, tá? Vou aplicar aqui, ó, tá escondido aí de vocês, mas tem um apply aqui. Vou aplicar, ele gera inclusive o possível SQL que eu poderia ter implementado, né? Vou dar um apply aqui. Fechar. Vou fechar aqui. Vou dar um refresh all. E agora a referência. Beleza? Pronto. Aqui eu vou apagar porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui os atributos, né? Referência, descrição e estoque. Agora eu vou inserir, no meu cenário aqui, eu vou inserir 3 produtos, tá? Então, ó, insert into produtos. Lembrem-se que esse lance dos maiúsculo e minúsculo não importa não aqui no SQL, tá? Porque às vezes eu lembro de botar maiúsculo para diferenciar um pouco a sintaxe, acabo botando em alguns momentos, outros não. Então, ó, a referência desse item aqui vai ser 001. Ah, mas porque você botou entre aspas? Lembrem-se que na definição a gente delimitou ele como varchar, né? Então eu tenho que botar aqui com aspas. A descrição também botamos com aspas, então eu vou colocar aqui feijão. Botamos como varchar, então eu tenho que pôr como aspas também. E aqui o estoque eu vou colocar 10, beleza? Para facilitar a nossa rotina, eu vou inserir 3 produtos em uma única execução, tá? Então eu vou colocar aqui a referência 2 e a referência 3. Aqui vai ser um arroz. E aqui vai ser farinha. O arroz vai ser quantidade 5, farinha vamos ter 15, tá? Um estoque diferente de cada item. Vou executar. E agora se dermos aqui em produto um select all, né? Esse comando aqui, nós vamos ver aqui os registros, ó. Tá aqui os 3 registros, certo? Beleza? Bom, eu quero também fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela extra aqui também, certo? Vou usar essa mesma telinha aqui. Vou criar uma nova tabela que vai se chamar itens venda. Beleza? Itens venda. Vou delimitar aqui cada coluna. Venda do tipo inteiro. Produto do tipo varchar. Botar 3 aqui porque eu vou usar aqui como referência, né? Então, justamente a coluna referência. Então, assim, como lá são 3 dígitos lá, né, que eu delimitei na referência, então eu vou delimitar aqui também. E quantidade do tipo inteiro. Vamos executar. E agora nós temos 2 tabelas, produtos e itens venda. Ok? Bom, a ideia é o seguinte, então inserir e remover registro na tabela de itens venda, que são os itens que estão à venda, a tabela produto, que vai estar referenciada aí, deve ser alterada, né? Com base no que foi surtido efeito aqui em itens venda, né? Então, elas vão estar se relacionando aí para atender essas demandas. Bom, então para que essa funcionalidade ocorra, a solução mais adequada, como vimos, é criando gatilhos.
Então a gente vai criar dois gatilhos. O after insert, para ele dar baixa no estoque, né? Assim que fizer uma inserção. E o after delete, para ele também dar baixa no estoque assim que fizer uma exclusão ali, né? Quando fizer uma devolução da quantidade do produto, ok? Então, beleza, mas como é que a gente cria esses gatilhos, né? Ok? Então vamos lá, vamos criar aqui. Vamos criar aqui da seguinte forma. Eu vou usar um comando aqui que vai delimitar, né, um escopo e depois vou criar um outro separadamente, certo? Na verdade eu vou criar os próprios gatilhos aqui para a gente ver se dá certo, tá? Então deixa eu ver aqui com calma. Vamos fazer o seguinte. Create trigger. Vamos criar um nome meio, né, cabuloso aqui, digamos assim, mas é só para abreviar: gatilho itens venda insert, beleza? Se você quiser dar um nome diferente, um nome, né, eu tô colocando assim para fazer referência à tabela itens venda, tá? Esse gatilho ele vai ser do tipo after insert, ou seja, é o gatilho que eu vou me preocupar em atualizar o estoque quando eu inserir algum item, né? Então, ó, on, para eu indicar que vai ser na tabela itens venda, é o nome da minha tabela aqui, tá vendo? Itens venda. E aí eu vou colocar esse for each how, certo? Agora, após o for each how, né, eu vou iniciar aqui nesse begin aqui o update, certo? Ok, então vamos lá. O update aqui eu vou fazer justamente a atualização na tabela produto. Setando nela especificamente em estoque o que seria um decremento, né? Ó, porque se eu estou fazendo uma venda, né? Exato, quando eu efetivar uma venda, essa tabela aqui, itens venda, né, vai receber um item que foi vendido. Logo, isso significa dizer que esse item tem que ser decrementado lá na tabela produto, que é essa tabelinha aqui, tabela produtos, né? Então, ó, estoque recebe ele próprio menos new ponto quantidade. Ou seja, eu vou obter as informações da linha que está sendo inserida na tabela. Então, eu tenho que pegar a quantidade de itens aí que estava lá, né, no ponto lá da venda, né? O cara disse ali, ó, foram, sei lá, 5 feijões, né? Então, 5 sacos de feijão, sei lá. Então, aqui ele tem que usar o new porque a gente está fazendo um after insert. Beleza?
Aliás, não é nem isso. A gente usa o new porque na verdade é um novo registro, ok? Ele pega aí as informações da linha que está sendo inserida na tabela, tá bom? Então eu tenho que pôr agora uma referência para especificar, né? Ó, where o item lá da tabela produto. Então eu ponho new ponto produto. Lembrando que aqui em itens venda, produto, a coluna produto, refere-se a se olharmos aqui, ó, cadê? É porque eu já apaguei aqui. Mas refere-se a referência lá, né? Não sei se vocês lembram, mas a ideia aqui é tanto que, ó, aqui é referência da tabela produto, se for igual a produto da tabela itens venda, que quando eu estava criando eu disse a vocês, ó, isso aqui é para fazer referência à coluna referência, tá? Ok? Não sei se vocês estão entendendo a lógica aqui, né? Mas produto que foi criado em itens venda vai estar recebendo a referência do produto. Então eu comparo com a referência da tabela produto. Se bater, significa dizer que é aquele item lá que está na tabela produto que eu quero que surta o efeito. Que é o quê? O decremento no estoque dele lá. Ele vai reconhecer aqui em produto e vai decrementar do seu estoque, tá? Basicamente isso. Beleza. Aqui a gente pode dar um ponto e vírgula. É isso, ele está reclamando alguma coisa ainda. Vou testar usando aqui um delimitador. Talvez dê certo. Delimiter. Beleza. O delimitador aqui, gente, é o seguinte. Às vezes o MySQL ele não interpreta o início aqui de um... Isso eu vejo mais quando está implementando gatilho, tá? Na verdade, não é tão comum, né, ocorrer com outros recursos, não. Mas aqui, por exemplo, implementando gatilhos, ele não estava reconhecendo o final aqui do ponto e vírgula, né? E aí o delimitador, ele define o início e o fim de um script aqui em SQL, por exemplo, para o MySQL interpretar. Ele delimita o início, né, e aonde eu quero finalizar. Então, como eu usei o delimitador definir como cifrão, então eu uso aqui o end cifrão no final, né? Então, como ele parou de dar o erro, provavelmente tenha dado certo agora. Vamos executar para ver. Gente, ó, deu certo. Ó. Se eu vier aqui, eu vou conseguir, ó, deixa eu atualizar. Assim como aparecem tabelas, colunas ali, a gente encontra também os gatilhos, certo? Ih, agora não está aparecendo. Estranho. Estranho, ele criou. Não sei se é porque não... Não, enfim, eu vou... Já a gente testa se está funcionando o gatilho, né? Ó. Tava procurando aqui na tabela produtos, né, gente? Desculpa aí o delay aqui, mas a questão é que a gente criou esse gatilho para a tabela itens venda, tá vendo?
logo ele aparece aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Eu estava procurando o gatilho na tabela produto. Porque esse gatilho aqui faz parte, ó, da tabela itens venda, certo? Só um detalhe também, eu não lembro se eu cheguei a citar, mas esse lance aqui do for each, né, que significa a ideia de para cada linha correspondente, né, que nesse caso aqui ele relaciona-se com cada linha correspondente que é atualizada, né, ou excluída, né, porque a gente geralmente usa o gatilho com essas finalidades. Então ele põe aqui, né, o uso do for each. Agora é imprescindível que eu tenha uma cláusula where aí, né, uma condição where para poder ter a referência e tudo mais aqui de onde ele está verificando, certo? Se eu não tiver essa cláusula, ele também não vai rodar. Ok? Senão ele não vai fazer o loop na tabela inteira. Tem que ter essa cláusula where aqui. Bom, essa daqui, esse gatilho aqui, ele está organizando aquela primeira etapa, né, que é no ato da inserção de um item, né, na venda, né, de um item, tá? Agora eu vou criar um outro gatilho. Eu vou aproveitar aqui, como eu já dei o comando SQL aqui, porque eu poderia ter criado os dois gatilhos e ter executado, tá? Mas aí, como eu já executei esse, eu vou aproveitar esse mesmo gatilho aqui, a estrutura dele pelo menos, e fazer só pequenas alterações, né? Que esse gatilho aqui vai ser chamado, vai ser acionado quando a gente excluir, ou seja, um produto ali, e eu ter que dar baixa, né, no estoque lá na tabela produto. Então eu venho aqui, vou mudar o nome desse gatilho para delete, certo? E não vai ser após a inserção, vai ser após o delete, né? Que é quando a gente exclui um item ali, né? Beleza? Também é pertencente à tabela itens venda. Ah, professor, mas você disse que não podia ter dois gatilhos que fossem, por exemplo, dois after inserts, né? Mas eu tenho um after insert e tenho um after delete. Eu posso ter um gatilho para cada operação, eu não posso repetir, né? Beleza, então itens venda. Já estou com o meu comando for each how aqui. E agora eu vou fazer a atualização. Eu vou setar também o estoque. Só que lembrem-se que a ideia é a seguinte, né? Ó, menos eu estou decrementando, que é o quê? Eu coloquei um item aqui, então eu vou acrescentar no estoque. Ou melhor, desculpa, vai ser o item a ser vendido, então eu vou decrementar lá do estoque de produto, né? Só que a lógica aqui será outra, tá? Será mais old quantidade. Beleza? Inclusive, eu vou fazer até uma correção aqui, porque minha interpretação estava, né, sendo errada quanto a esse momento aqui. Olha só. Eu tinha dito que nesse caso aqui seria o seguinte: para quando deletar, né? Como eu não vou editar esse vídeo, então é importante que vocês cheguem até esse ponto aqui, tá? Na verdade, não era quando a gente excluir um produto, ele decrementar do estoque, o que faria sentido também, né? Mais ou menos, né? Mas aqui a ideia é a seguinte, ó. Ele vai... É como se ele deletasse da tabela de itens à venda. Então, não é que eu tinha dado o exemplo antes, se eu excluísse da tabela produtos,
Mas esqueçam isso, apaguem essa ideia que eu tinha dado. Na verdade, a lógica é a seguinte, e faz sentido. Imagina que você tem um módulo de vendas que está integrado à tabela itens venda, né? Então, quando você adiciona um item a ser vendido nessa tabela aqui, quer dizer que ele vai dar baixa no estoque, que foi o que a gente fez anteriormente, né? Após a inserção, a gente deletar, né, lá da tabela produto. Por quê? Porque se eu inserir o item aqui à venda, significa dizer que ele vai decrementar lá de produto, ok? Porém, imagine agora que eu deletei ele de itens de venda, né? Se eu fiz essa exclusão, é como se eu desistisse. Suponha o cliente ali no caixa, aí de repente ele diz, poxa, eu não vou querer mais esse produto não. Só que o caixa já tinha dado o lançamento dele. Então, quando o caixa excluir esse item da venda, é necessário que a tabela produto volte a ter o seu estoque, né? Entenderam agora a lógica? Então, assim, quando eu notificar vocês, eu vou até reforçar isso aí para que vocês não se atrapalhem. Mas a lógica é essa: a gente vai estar manipulando itens venda, que por sua vez, graças aos gatilhos, vai estar de contrapartida manipulando produtos. Beleza? Então, quando eu inserir, repito, quando eu inserir um item aqui à venda, fizer uma inserção aqui, significa dizer que eu estou fazendo a venda de um produto, então com certeza vai ter que ser dado baixa no estoque. Porém, se o cara desistir da compra desse item, eu estou ainda, né, aqui, ele após ter sido inserido, eu quero fazer a transação contrária. Eu quero devolver a quantidade de estoque para lá, né? Então, isso aqui vai tratar essa parte agora, ok? Que é após o delete, tá? Então, após o delete, o que é que eu vou fazer aqui, ó? No update, eu vou também setar o estoque, beleza? Vou setar o estoque, só que eu vou atualizar ele da seguinte forma: old quantidade, ou seja, o mesmo efeito que tinha para o new, bem parecido, né? Só que eu estou usando aqui o que está sendo apagado da tabela, né? Ok? Então por isso que eu chamo de old, né? O que está sendo excluso da tabela. Beleza? Então logo ele vai, né, reconhecer o que estava sendo excluso, pegando a quantidade dele e retornando para o estoque pertencente a produtos. Ó, update produtos, ou seja, atualiza a tabela produtos, setando no atributo estoque, na coluna estoque, o valor aqui que é o que? Old.quantidade. Quantidade pertence a itens venda. Então, é isso aqui que eu estava explicando a vocês. Aí aqui tudo certo, onde a referência é igual, porém, não novo produto, né? É o old. Ok? Beleza? Então vamos excluir agora, ou melhor, desculpa, executar agora para a criação desse novo gatilho. Vou atualizar aqui. Então, ó, temos agora um gatilho delete também. Beleza. Uma vez criados, vamos agora fazer alguns testes, né? Vamos fazer alguns testes e ver o que é que está, se está surtindo efeito ou não. Lembrando que em itens vendas nós não temos absolutamente nada, né? Nada. Porém, nós já temos os produtos ali, né? Ó. Tá? Beleza? Vou até fechar um desses dois aqui para a gente não... Vou deixar as consultas aqui. Vou deixar produtos para a gente estar sempre visualizando aqui. E itens vendas para a gente estar atualizando aqui também. Verificando aqui também, analisando. Tá? Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora manipular a tabela itens vendas. Vamos supor que a minha aplicação agora, né, tem o caixa está efetuando vendas, então
acabou de inserir aqui na tabela itens venda. Acabou de sair alguns registros aqui, ó, numa venda única, né, ó. Lembrando que aqui nós temos a venda, o produto, né? O produto aqui vai ser, por exemplo, 001, que é o código dele lá, né? E aqui eu vou colocar a quantidade, certo? Ó, aqui eu vou colocar deixa eu analisar bem aqui. Não, na verdade aqui é só o número da nossa venda, tá? Então, aqui como se trata de uma venda única aqui, né? Vamos supor, ó, vou fazer uma venda única. Imagina uma feira, né? O cara chega no caixa. Então aqui é o código da minha venda. Então é tudo, ó, venda 1, tá? Como se fosse esse atributo aqui. É como se fosse não, é o atributo venda. Porque como eu não especifiquei, mas poderia ser, por exemplo, código da venda, né? Mas aqui é a numeração para cada venda. Então aqui seria a venda de número 1, certo? Então aqui vai ser o item 001, né? O produto. E aqui, porque, ó, por exemplo, produto 001 é o caso do feijão. Tá vendo? É a referência, tá vendo, ó? Produto aqui é referência aqui. Verificado lá nos meus gatilhos. Então, ó, eu vou botar pela referência, né? Então, tá aqui. Então, ó, 001. Aqui eu vou delimitar a quantidade que ele vai efetuar de venda. Então, eu vou botar 3. Beleza? Ponto e vírgula. Já para cá, né, a mesma venda, só que vai ser o item 2. Deixa eu botar a quantidade logo aqui. Quantidade apenas 1. E aqui vai ser o 3. E eu vou botar a quantidade 5. Então o que é que vai acontecer? Aqui nós temos o seguinte. Ele vai vender 3 feijões. Lembrando que nós temos 10 pacotes lá, né? Aqui. Vai vender um arroz. Nós temos 5. E vai vender 5 farinhas, né? Onde nós temos 15. Ok? Então, teoricamente, nós vamos tirar aqui 3 de 10 vai ficar 7. 1 de 5 vai ficar 4. E 5 de 15 vai ficar 10. Então, 7, 4 e 10, né? Beleza, vamos executar aqui esses inserts aqui. Vamos agora fazer um select novamente aqui na tabela produtos. Olha só que legal. Ele decrementou 7, 4 e 10. Beleza? Ok? Então é isso, galera. É muito bacana, né? Você vê que ele surtiu efeito aqui para a gente fazer uma verificação aqui o gatilho. Lembrando que o gatilho que foi acionado aqui foi o venda, né? Itens, venda, inserir, né? Insert. Mas aí vamos fazer o seguinte. Vamos tentar agora fazer o seguinte. Se a gente olhar aqui em itens, vendas, a gente tem aqui, né? Ó. Vamos tentar agora
cancelar aqui, é como se eu não tivesse validado ainda a minha venda. Vamos tentar agora excluir essa venda aqui, ó. Delete from itens venda where se eu puser venda, ele vai, a venda igual a 1, né? Ele vai apagar todos, mas vamos tentar verificar apenas produto igual a 001. Eu tenho que especificar aqui venda igual a 1 e o produto, né? Eu acho que agora vai dar certo. Ó, onde a venda é igual a 1 e o produto igual a 001. Lembrando que a venda 1, né, é a venda que eu fiz ali. Então vamos executar e ver. Ué. Ele tá... certo. Ele tá questionando alguma questão de segurança aí. Para desabilitar o modo de segurança, deve ser alguma coisa da ferramenta, tá? Como são, né, registros aí, ele tá tentando ter cuidado para que eu não apague dados, né? Para desabilitar o Safe Mode, preferências. Deixa eu ver se eu encontro essa opção aqui. Preferências. SQL. SQL editor. Fala algo sobre reconectar Safe Updates. Não sei se eu deveria desmarcar isso aqui. Deixa eu desmarcar aqui, ó. Desmarcar essa opção aqui, Safe Updates. Rejeitar a atualização com restrições. Tá. Eu acho que pode ser isso aqui. Vamos ver agora. Eu tenho que reconectar. Deixa eu ver se fechando aqui a conexão. Entrando novamente. Deixa eu ver como é que tá produtos aqui, se tá do mesmo jeito. 7, 4 e 10, tá. Aliás, só que eu tenho que ver aqui itens, né? Cadê? Itens, venda. Pronto, tá tudo ok. Vamos agora para tentativa de exclusão aqui, né? Opa! Aparentemente deu certo. Vamos olhar aqui. Olha só, sumiu o primeiro registro, né? Beleza, mas aí eu quero saber o seguinte. Só tinha, lembrando que o item 001 é o feijão aqui, só tinha 7, né? E lá eu excluí, tinha 3, então é para ele retornar para cá. Vamos atualizar aqui. Vou dar um select asterisco from novamente. E olha que bacana, o estoque renovado. Ou melhor, retornado, tá? Bom, pessoal, então é isso. É uma operação bem bacana, né? Uma opção muito boa de
fazer esses acionamentos, né, consecutivos, consequentes, né, de uma outra ação. Então, espero que vocês tenham entendido. Caso, né, tenha ficado algo meio sem interpretar bem, então entre em contato, ou então volta o vídeo com calma, né? No começo eu expliquei também o exemplo de uma forma, né, eu me confundi ali no começo, mas depois lembrei que o que a gente está levando em consideração é a tabela itens venda, né? Como se a gente tivesse, imagine você num módulo de venda ali, onde você acrescenta os itens para vender, que vai ter que dar baixa nos produtos, né, na tabela produtos, ou você desistindo ali de um item que o cliente mandou você tirar, e aí esse estoque tem que ser devolvido, como foi o último exemplo que fizemos. Bom, gente, então muito obrigado pela atenção e até a próxima.